Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, a gente chega aqui com muita informação do Mengão. A gente teve informação ontem que hoje, né, deve ser a assinatura do Bruno Henrique, né, com o Flamengo por mais 3 anos, né, que o Denis Ricardo vai ter uma reunião aí com os dirigentes do Flamengo. Foi confirmado também pelo Coluna do Fla. Então que o Flamengo terá aí essa reunião para assinatura do Bruno Henrique por mais 3 anos. Espetacular esse momento aí, muito importante essa renovação do BH. Estava muito bem marcado ontem, mas a gente torce demais por isso. Olha, o Flamengo então venceu o Vasco, permaneceu na 3ª colocação, graças ao pênalti sofrido pelo Matheus Gonçalves. O Bragantino se segurou na 2ª colocação. Olha só, o Flamengo, né, dando rodagem ao garoto, mas acaba ajudando o Bragantino a ficar na frente dele próprio, né? Graças ao Sampaoli, agradeçam ao Sampaoli. O Matheus Gonçalves está lá no Bragantino, jogar, sofrer pênalti, o Flamengo está atrás do Bragantino e briga com o Bragantino ali justamente, né, para estar lutando pelo título ali no caso contra o Botafogo, 9 pontos atrás, o Bragantino 7. E o Matheus Gonçalves foi o jogador aí que a gente está falando, que houve o pedido já dentro da diretoria que retorne em janeiro, vai retornar do Bragantino em janeiro e deve ser utilizado, é visto como uma grande joia do Flamengo, que vai valer milhões, né, para os cofres. Espero que não seja vendido, que seja aproveitado. Esse garoto é espetacular e poderia estar sendo aí utilizado no Flamengo tranquilamente, melhor até do que muitos aí que entram. Cara, isso aí a gente tem que também falar do Luiz Araújo, né? Que partida do Luiz Araújo. Eu vou deixar vocês aqui no final do vídeo acompanhando a festa das freiras e imagens aí fantásticas do Maracanã, né? Da Jéssica CRF, que ela mandou pra gente. Imagens sensacionais que a gente vai deixar aqui no final do vídeo pra vocês. Então fica até o final pra você acompanhar as freiras rubro-negras. Bem, a gente tem então aí esse pedido e o Matheus Gonçalves é o jogador que está voltando, né, para a próxima temporada e está ficando no Flamengo. Com relação aí ao Fabrício Bruno, tá? Ele recebeu o 3º cartão amarelo e vai aproveitar para se recuperar daquele problema, daquela entrada que ele recebeu do Gabriel Peck, né? Rasgou ali até a canela do Fabrício Bruno e teve aquela situação, vou, te pego lá fora, hein? Pois é, calma Fabrício, calma que ele não aguenta não, que tu é muito grande, tu é forte demais, vai pegar o cara, não vai sobrar nada, tá certo? Segura a onda. E o Arrascaeta, né, comentou essa briga pelo título, que inclusive a gente teve aí também o Juca Kfouri, né, o jornalista aí corintiano, falando que o Flamengo segue no páreo. O Flamengo tá no páreo, olha só. Botafogo entrou em modo manutenção. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria minhas fichas no Botafogo. Mas achar que o campeonato já está resolvido é uma temeridade. Não está resolvido porque são 7 pontos, principalmente em relação ao Bragantino, que está jogando com absoluta tranquilidade. Ganhou ontem do Fluminense com o pé nas costas, apesar de ganhar só por 1-0, né, o gol de pênalti. E o Botafogo entrou nesse modo de manutenção que é muito perigoso. O Flamengo está no páreo de Juca Kfouri. Eu diria que o campeonato está aberto, pouco aberto, tem uma fresta, mas tanto o Bragantino quanto o Flamengo podem entrar por esta fresta, porque o Flamengo ontem disputou um grande jogo com o Vasco. Eu saí do Clássico com 2 convicções, que o Vasco não cai e que o Flamengo está no páreo. Além de ter jogado bem, a gente viu um Flamengo laborioso, como a gente não via antes da chegada do Tite. Então, essa é a possibilidade que está aberta para o Flamengo. Eu concordo, só discordo que o Vasco não cai. Eu acho que o Vasco pode cair sim. Tem muito time grande ali, Santos, tem o próprio Cruzeiro, Bahia, tem muito time ali brigando, né? Alguém vai cair, o Vasco pode cair. Olha,
O Arrascaeta falou à TV Globo o seguinte: cada jogo é uma final. Esse clube não tem que brigar por Libertadores, temos que brigar por título. Ele contrariou tudo que estão falando aí, né? O Arrasca contrariando geral, essa coisa de conservadora, não pode falar que está brigando pelo título, tem que falar que está brigando por Libertadores. O Arrasca foi contra, tá? Sabemos que estamos em uma situação muito difícil de sonhar com o título, mas temos que acreditar até o final. Feliz demais. A gente tinha um plano para esse jogo. Agora é parabenizar todo o time. Não tomamos gol. Isso é muito importante. Segundo jogo sem tomar gol. Para nós, isso é uma fortaleza muito grande, pois sabemos que a qualquer momento vamos abrir o placar. A gente ainda tem que evoluir muito. Temos pouco tempo de trabalho com o professor Tite, mas com certeza a gente vai no caminho certo, tá? Então o Arrascaeta falando sobre isso. E que partida, né? Que jogo do Rossi, né? Tá agarrando demais. Eu acho que é importantíssimo a gente levantar isso, a importância, né, do Rossi na vitória do Flamengo, como também era importante, né, o Perry, né, nas vitórias do Botafogo aí, quando o Botafogo deslanchou, o Perry fazia diferença, né? Isso aí tudo, isso é muito importante, gente. Isso aí faz uma diferença danada, tá? Então a gente tem aqui o preparador físico do Flamengo falando sobre Rodrigo Caio, falando sobre Gabigol. Eu já vou trazer para vocês, mas já que o tema ainda era o jogo de ontem, né? É importante a gente falar o seguinte: o pessoal, as páginas de Flamengo estão zoando aqui o Felipe Neto, né? Porque ele tentou na justiça fazer com que o jogo Botafogo e Atlético Paranaense fosse adiado. O jogo aconteceu, chorou, o Botafogo perdeu o ponto, tá com medo de cheirinho, né? O Caçapa falou tá sentindo um cheirinho, né, rapaz? Essa maldição, olha que essa maldição, rapaz, essa maldição costuma dar, é batata, tá? E o Felipe Neto, então, entrou com uma ação na justiça e deu ruim, né, Felipe Neto? Deu ruim. Tá tentando ganhar no grito aí, fazer o Botafogo ganhar no grito, né, o Felipe? Pô, é complicado, hein? Tem que aturar. Olha, se for vice, eu vou lá na Play 9, vou lá na sua produtora tirar onda contigo, hein? Não fica no cheirinho, não. Outro que não pode ficar no cheirinho é o Brownie, outro que não pode ficar no cheirinho é o Pedro Certezas, né? Pedro Certezas, então, se ficar no cheirinho tem que pagar milão pra mim. Milão. E aí tem ainda como é que é? O Pantera, né? Alvinegro lá, o Pantera Oficial. Rapaz, esse aí solta foguete antes da hora. Cuidado que esse diabo desse cheirinho aí, rapaz, pode gerar problema pra vocês, tá? Então, passar aqui pra vocês também que o Clássico bateu aí recorde, né? Cara, foi inacreditável o público presente. Praticamente 70 mil torcedores, 69.473, né? Bateu o recorde de público do Campeonato Brasileiro 2023, né? E não é novidade, né? O Flamengo 1, Vasco 0 batendo esse recorde, mas teve aí Flamengo Cruzeiro, Flamengo Corinthians, Flamengo Fortaleza, Flamengo e América Mineiro. Foram muitos jogos, né, que estavam aí nesse top 10, nesse top 5. E o top 5 inteiro é de jogos do Flamengo. Então a gente sabe que é impressionante, né, a torcida do Flamengo. E nessa reta final a disputa por ingressos vai ser intensa de novo. Uma nova arrancada pode acontecer e o torcedor do Flamengo sempre acredita e sempre está presente. O Tite acaba que motivou tudo isso, né? E inclusive a gente tem aí a imagem que viralizou dele, que a Flá TV postou, ele saindo pro vestiário, falando com todo mundo, abraçando todo mundo. Cara, essa imagem, a gente até reagiu. Essa imagem é fantástica, cara. Essa imagem do Tite, não sei se vocês viram, ela é fantástica, né? Ele falando com todo mundo. Olha aí. Olha a forma que ele tá. Olha só. O cara tá, meu irmão, fala com todo mundo, né? Cara, pô, é cativante isso, cara. Ele tá conquistando os torcedores do Flamengo. Até quem não queria ele aqui começa a gostar desse começo do Tite, né? A achar interessante demais
esse início do Tite no Flamengo. E a gente teve também, cara, o Flamengo aí, olha só, o elenco do Flamengo se reapresentando, a gente tem o elenco do Flamengo se reapresentando hoje, né? O time já começa a preparação, tá? Nessa tarde aí de segunda-feira, então o Flamengo já começa a preparação aí para o jogo contra o Grêmio na quarta-feira, tá? Então a gente tem essa atividade na segunda hoje, pegando aqui a programação do Flamengo. Atividade hoje na segunda à tarde e outra atividade na manhã de terça. Depois o Flamengo viaja, a gente já vai ter nossa repórter lá, a Melissa Mazei, esperando o Flamengo, tá certo? Então é isso, a programação aí do Flamengo, né? Já sem folga, não tem jeito, né? Os jogadores que participaram mais do jogo ontem fazem o regenerativo. O Flamengo tem um hat-trick aí de treinadores contra o Vasco. O Flamengo venceu com o Vitor Pereira, Sampaoli no mesmo ano e Tite. Vitor Pereira, Sampaoli e Tite no mesmo ano venceu o Vasco 3 vezes. Cada um venceu uma vez, né? Parabéns ao Vasco, hat-trick. Conseguiu perder para os 3 treinadores do Flamengo. Até para aqueles 2 trastes o Vasco conseguiu perder. Rapaz, mas é muito freguês, né? O Vasco é impressionante como o Vasco é freguês do Flamengo. Eu fico impressionado. E eu quero passar para vocês que por 650 mil, né, por mês, o Flamengo garantindo aí, né, a contratação do seu primeiro reforço da era Tite, né? A gente traz aí com exclusividade para vocês, estou recebendo essa informação aqui, que o Flamengo está muito perto, né, de garantir a contratação do Bruno Mendes. Eu posso dizer para vocês, igual eu falei que a renovação do BH estava em 90%, né, e que o Flamengo estava muito perto de fechar a renovação do BH, é questão de detalhes para o Flamengo anunciar a contratação. Não deve ser agora, óbvio, porque tem o restante do Campeonato Brasileiro, mas para a próxima temporada, a contratação do zagueiro Bruno Mendes do Corinthians, né? O Corinthians desistiu de renovar com o jogador, não vai subir nada, não vai aceitar subir a pedida, né? E aí com isso o Bruno Mendes está muito perto de renovar com o Flamengo, tá? Passar para vocês aqui também que ele ganharia cerca de 650 mil, segundo o Flaweb. Essa informação é do Flaweb, cerca de 650 mil no Flamengo, tá? Esse seria o salário do Bruno Mendes, né? E ele também é bem seguro jogando na lateral direita, além de ser zagueiro, faz a lateral direita também. Então seria espetacular, tá? O Flamengo tem aí o Wesley, tem o Varela. Óbvio que ontem o Wesley foi bem, mas tem tido algumas reclamações, mas eu sinceramente gosto muito do Wesley. Mas seria uma opção interessante o Bruno Mendes, né? Então a gente está na expectativa aí dessa contratação do zagueiro do Corinthians. Você é a favor? Comenta aqui, quero saber a sua opinião com relação ao zagueiro Bruno Mendes, né? Então são 2 nomes aí já praticamente certos para 2024, a volta do Matheus Gonçalves, o Bruno Mendes, e aí a gente vai ter, né, contratação. Fala-se em Oscar, fala-se que o De La Cruz já está com tudo acertado, que falta só o Flamengo finalizar o negócio, o jogador já tem até salário. Então eu acredito muito na vinda do De La Cruz também, tá? E o Flamengo vai para o mercado, vai forte, pode tirar um jogador do Palmeiras ainda, como a gente já passou para vocês, né? A gente teve o preparador do Flamengo relatando a evolução física de Gabigol. A gente percebeu isso ontem. Vocês vão ver as imagens aqui, tem um momento ali do Gabigol protegendo bola, e a gente percebe claramente o Gabigol melhor fisicamente já com o Tite, né? Ele falou o seguinte, o preparador, que estava na coletiva também: Gabigol vem evoluindo, vejo margem de evolução ainda, tanto que ele tem feito sempre complementos após o treino. Nós enxergamos nele uma boa margem de evolução, ele tende a crescer fisicamente ainda, tá? Ele fala também do Pedro e Gabigol por um lugar, brigando por um lugar no time. Ele fala: são características diferentes,
Quando tem um jogador de movimentação, o ritmo acelerado do início vai caindo. O jogo proporcionou ao Gabriel as movimentações de atacar os espaços, mas isso é cabeça boa também. Se o atleta não estiver preparado, entra sem o mesmo nível. Os que entraram trouxeram esse componente. É importante ter peças de reposição, como o Gabi. Perdeu em bola aérea, mas ganhou em velocidade, recomposição, tá? Então, o auxiliar aí, o preparador, desculpe, do Tite, falando sobre o Gabigol. Ele falou sobre o Rodrigo Caio também, né? Chegamos, nós, comissão técnica, há 15 dias. O Rodrigo tem treinado muito bem. Está totalmente recuperado. Por isso, está no banco de reservas, está apto a jogar, vem treinando. Eu falava isso aqui. Quem está aqui sabe disso, que eu avisava isso aqui. Vem treinando, faz tudo que os outros atletas fazem. Ele é um atleta na palavra, não é um jogador de futebol. É atleta de futebol, merecedor de jogar, tá? Então, a gente teve aí as declarações aí do preparador físico, né, do Tite, que participou da coletiva ontem, o Fábio Maceradian, né, que já teve passagem pelo Flamengo, e a gente acompanhando essa evolução do Mengão, né, cara, que tá espetacular. A gente teve também o Tite. Cara, eu vou passar para vocês aqui. Esse meu vídeo vai ser longo, mas eu vou jogar para você que não viu, zona mista, coletiva no final. Depois das imagens que eu tenho para jogar aqui para vocês, espetaculares, eu vou jogar zona mista, coletiva. Vai ficar longo, mas a intenção é que você tenha acesso ao máximo de conteúdo possível, né? Você que está acordou hoje, não viu nada ontem, então acompanha tudo com a gente aqui. Ele elogiou muito o Verratti, né? O Tite, né? Ele falou que teve uma defesa no cabeceio do Verratti, o Rossi, foi determinante. Nós precisamos, cada momento, ter um caráter decisivo quanto à equipe, a efetividade e criatividade do homem da frente. É muito difícil neutralizar o cabeceio do Verratti. Ele sai do ângulo de visão do lado contrário, ele ataca cruzamento como poucos pivôs que vi atacando com essa virtude. Era inevitável que isso iria acontecer, né? A defesa do Rossi, né? E que ele cabecearia, e ele elogiando demais a função aí do Verratti, né? Nesses momentos era necessário o Rossi, essas percepções e inteligência do sistema defensivo de ajustar em cima das características do adversário. Falei isso porque precisamos da individualidade, tá? Então, o Tite falando aí, né, sobre a questão da dificuldade que foi, inclusive, né, enfrentar o Vasco. O Vasco hoje com um time aí mais ajustado, né, com Ramon Dias. E para a gente fechar aqui, para trazer aqui todas as imagens, bastidores do clássico aí, que a gente, com a nossa equipe, registrou, eu quero, inclusive as freiras lá, né, no Maracanã, eu quero avisar que o Pablo deve ser titular, né, junto do Léo Pereira, no jogo contra o Grêmio, tá? Com o problema do Fabrício Bruno e a suspensão, o terceiro amarelo, ele aproveita esse momento, esse período, para tratar ali o tornozelo, né? O tornozelo não, a canela que ele levou, aquela raspada, né? E a gente torce para que o Fabrício Bruno fique bem rapidamente. É isso, vamos acompanhar então os bastidores dessa vitória de 1-0, a terceira com 3 técnicos diferentes, hat-trick contra o Bacalhau. Marcos, renovou ou não renovou, Marcos? Cuidado com o teu microfone.
Obrigado. Saber de você. Você e o Eric Pulgar, cara, tá fazendo uma dupla de volância ali surreal. Pra mim, é a melhor dupla de volância do Campeonato Brasileiro. Queria saber de você. O que você sente jogando com o Eric Pulgar? Segurança maior? Como é que tá sendo aí jogar com ele? Obrigado pelo elogio. Eu fico feliz de estar jogando com ele. É um cara que, obviamente, tem crescido bastante, né? Se trata de seleção. Então, é um cara que, quando eu subo, ele está me cobrindo. Quando ele sobe, eu estou cobrindo ele. E você pode ver que a gente nem olha um para o outro, a gente já faz a cobertura. Então, isso tem ajudado muita gente. Mas a gente faz isso muito no treino também. A gente conversa bastante, apesar do meu, né, da minha língua com ele ali no... Às vezes ele entende, às vezes não entende. A gente só fala ok, vai e dá tudo certo. Valeu. Na última zona mista, o Fabrício Bruno falou que o Tite vem trabalhando muito sobre o Flamengo saber
esqueci o termo, desculpa. Saber sofrer quando o time rival ataca. São 2 jogos sem levar gols e hoje o Vasco atacou, finalizou mais que o Flamengo. Você pode falar um pouco sobre essa questão do time saber sofrer? A gente tem treinado bastante isso, né? Questão defensiva. É um cara que cobra muita gente ali, né? E cobra muitos atacantes também, ajudar a gente ali atrás, né? Obviamente, quando a gente sai de 2 jogos sem sofrer gol, é porque a gente vem treinando muito, né? Então isso tem ajudado muita gente, né? Tanto os laterais voltando, quanto os atacantes, os meios, os volantes, os zagueiros também. E o off, sem contar que, né, contra o Cruzeiro fez uma grande defesa, hoje também fez grande defesa, então isso tem ajudado muita gente na questão da defensiva, porque a gente treinando muito, e é o que ele tem mais cobrado isso pra gente. Thiago, aqui, última pergunta. A gente viu durante tanto o primeiro tempo como no segundo, você tendo uma marcação muito específica com o Payet. Em alguns momentos até chegou a ter um embate de vocês ali na lateral. Isso foi especificado pelo Tite, tanto você como o Pulgar, a gente vê, como você falou, pegando o gancho da outra pergunta, essa cobertura de vocês. O Tite pediu especificamente para que você marcasse o Payet em alguns momentos do jogo? Não, acho que isso aí, eu já conheço ele, já se enfrentamos lá na França, sabemos que é um jogador de muita qualidade, sabemos que se deixar ele pensar, ele vai fazer o que quer ali, mas a gente tentou inibir um pouco, deu uma chegadinha nele para ele já parar de estar querendo ir para frente, né? Eu acho que deu certo, mas traz um grande jogador, mas a gente, como eu falei, né? Se ele passa por mim, já tem um Pulgar por trás, lá ele, né? E se acontece com ele também, já estou ali por trás dele, então deu tudo certo hoje, graças a Deus. Não, bem, né? Eu acho que todo jogo é importante para ser jogador de Flamengo. O Flamengo sempre tem que ganhar, como eu falei há 4 ou 5 jogos atrás. Eu falei que o Flamengo sempre tem que ganhar e hoje tivemos um clássico e sempre é importante ganhar um clássico, também para levantar a moral de todo o time, assim que vamos seguir por esse caminho que de vitória em vitória, jogo a jogo, procurando sempre a vitória. O Flamengo chegou à segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, com o Tite, venceu contra o Cruzeiro e hoje venceu contra o Vasco. Eu queria que você falasse sobre as chances do Flamengo voltar a brigar pelo título. A gente está vendo que o Botafogo tá dando uns tropeços e ao mesmo tempo o Flamengo garantindo vitórias importantes. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Se você puder também falar um pouco sobre o próximo duelo do Flamengo contra o Grêmio, sua expectativa que você projetasse esse duelo, que não vai ter o Luizito Soares do outro lado. Com respeito ao Brasileirão, acho que temos que ter calma. Ainda falta muito, faltam 10 jogos, mas a gente tem que procurar primeiro a vaga pela Libertadores do ano que vem, que é o objetivo principal, e depois se dá a chance de lutar pelo título, melhor. Mas a gente tem que ir jogo a jogo, temos um jogo importante agora em Porto Alegre, na quinta, não? A quarta, então assim temos que seguir preparando o jogo a partir de amanhã para fazer um grande jogo e procurar a vitória. O Fábio fala um pouquinho daquilo que se caracterizou do jogo de lá dos homens de frente, eles podem te dar e depois eu vou associar a resposta dela. O grande desafio da fisiologia, do exercício aplicado ao futebol, num calendário congestionado como o nosso está agora, primeiro é fazer o diagnóstico de quão desgastante foi o jogo para o atleta. E o jogo do Cruzeiro nos mostrou que os atletas do meio para frente foram os que desgastaram mais. Bruno Henrique, Pedro. Então, esses atletas tiveram um grande desgaste e a gente sabia já que tinha a previsão, entre aspas, que eles poderiam sentir o jogo. E aí a importância de ter um elenco qualificado como o Flamengo tem. Associando agora a resposta, quando tem um jogador são características diferentes. Quando tem um jogador de movimentação, daqui a pouco o ritmo que ele acelerado no início, ele vai caindo. E o jogo fica um jogo mais jogado. E ele também proporcionou ao Gabriel essas movimentações dele de atacar espaço, como nós treinamos, e fazer essa jogada, porque entra flash, mas entra com a cabeça boa também. Se o atleta não estiver bem preparado, com a cabeça boa, tu entra sem o mesmo nível, sem a mesma condição. Então os que entraram trouxeram esse componente. E como é bom e como é importante a equipe, mais do que tu ter peças de reposição imobilizada e treinada para executar a função, que foi o caso do Gabi. Com a necessidade do jogo, daqui a pouco ela se mostra. Perdeu bola aérea, mas ganhou movimentação, ganhou jogada de aproximação. Aqui, Tite, Gustavo Henrique, satisfação te reencontrar, te ver bem no comando do Flamengo. 2 perguntas para o Fábio, qual a avaliação que você faz sobre o Arrascaeta, que é um jogador que joga muito, porque joga seleção, joga aqui, então é sempre um dilema da recuperação, como é que está, às vezes cansado. E para o Tite, mas quanto tempo você acredita que o Flamengo possa estar com a tua cara?
Quanto ao Arrascaeta, nós monitoramos o Arrascaeta dentro da seleção uruguaia. A seleção uruguaia gentilmente nos passou tudo que ele fez lá, quanto ele voou, os trajetos que ele fez, os treinos dele, volume, intensidade dos seus treinos. Então nós tínhamos tudo na mão. O Arrascaeta vem de 2 lesões consecutivas nos posteriores de coxa dos isquiotibiais, que nós chamamos o bíceps femoral, que é um músculo que hoje em dia muitos jogadores vêm ter esse tipo de lesão, porque o futebol ficou mais intenso, isso é fato. Então, esse músculo posterior ele não aguenta, vamos para o leigo entender. Acelerou-se a recuperação dele para jogar a final contra o São Paulo. E agora nós vamos administrá-lo para que ele vá atingir o melhor da sua forma física durante os treinamentos da semana e nos próprios jogos. O Gerson ele trabalhou em diferentes setores e ele tem um domínio de posições e funções quando ele foi para a França também, jogando por vezes na meia esquerda, por vezes como segundo atacante, por vezes do lado. Pelo lado direito ele jogou aqui com o Rogério Ceni, jogou com o Jorge também pelo lado, vindo de fora para dentro. É um jogador que empresta uma característica de retenção na frente e de jogo apoiado. Depois ele chega, como aconteceu. Então, jogador moderno, versátil, trabalha como segundo meio-campista também. Quando tem um jogador que possa soltar mais, a gente solta mais o Wesley. Então tem um jogador extremamente moderno e com muita qualidade. Do Rossi, ele teve uma defesa, eu não sei direito, de um cabeceio, foi determinante, né? Ele foi determinante. Nós precisamos, eu digo que cada momento tem um caráter decisivo enquanto equipe. A efetividade e criatividade do homem da frente, a pressão para que o jogador seja cabeceio, mas cabeceia pressionado. É muito difícil neutralizar cabeceio do Verratti. É muito difícil. Ele sai do ângulo de visão do lado contrário. Esse cruzamento aí ele ataca como poucos vi pivô atacando com essa virtude. Então era inevitável que alguns momentos iria acontecer e nesses momentos era necessário. E ele saiu pressionado. Inclusive teve uma bola que ele puxou fundo no final do jogo, que teve um cruzamento com o Ayrton Lucas, e a gente sabia disso, e a linha defensiva trazia um pouquinho mais para trás, e o Ayrton não fechou e disputou com ele. Quer dizer, essas percepções e essa inteligência do sistema defensivo também para ajustar em cima das características do adversário, e quando ele cabeceasse pressionado, para que tivesse uma ação como aconteceu. Falei isso para falar assim, a gente precisa da individualidade. E a gente precisa do contexto todo também.